tu tem entre 20 e 30 anos e tá meio perdido na vida, não sabe o que fazer, qual rumo tomar, leia esse livro que ele vai te ajudar muito. Eu ainda não terminei de ler, o nome é A Idade Decisiva, os 20 anos, porque a fase dos 20 vai definir o seu futuro e como tirar o melhor proveito dela. Porque eu achei melhor já começar nesse livro, porque ele tem muitos aspectos muito importantes, então vamos começar sem ser uma descrição inteira do livro, mas os aspectos que eu tô vendo até agora. Então, com essa breve introdução, o que eu vejo é que quando a gente tem 20 anos, eu tenho 27, então eu tô quase acabando essa minha fase, mas eu penso muito sobre tudo que eu fiz esses 7 anos, a gente pode começar, sei lá, desde os 18, que eu sinto que eu perdi muito tempo. Muito tempo só pensando o que eu vou fazer, ou achando que, nossa, quando eu tenho 20, 23, 24, parece que é tão longe chegar nos 30 anos, e quando a gente tiver 30 anos, tudo vai estar magicamente resolvido. E o principal ponto que eu sinto, e conversando com as minhas amigas, que também estão nessa fase, parecia que a gente só estava buscando que alguém chegasse e dissesse, é isso que tu tem que fazer. Às vezes a gente faz terapia, ou a gente fica perguntando para outras pessoas o que a gente deve fazer. E nesse livro, como é de uma psicóloga, ela aborda exatamente várias questões dos pacientes dela. A maioria esperava que ela dissesse, olha, tu vai fazer isso. Só que isso é uma ilusão. A gente nunca vai ter alguém que vai nos dizer sobre isso. E até, se for ver, cadê a nossa autonomia, né? O nosso senso de... Porque se daqui a pouco alguém diz pra ti, faça isso, vai que daqui uns 10, 15 anos você pensa, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E você coloca toda essa culpa nessa outra pessoa. Então, é bem importante, assim, que tem algumas citações que ela fala, que é, às vezes a gente tá nos seus 28, 30 anos e a gente começa a conversar com pessoas amigos de vários lugares. Tem amigos que já estão casando, tem amigos que já têm filho, tem amigos que estão numa super, numa super profissão, ou estão fazendo trocentas coisas, e às vezes a gente pensa que nós estamos estagnados, que a nossa vida não andou. E a gente começa a se comparar com essas pessoas e começa a ter uma sobrecarga, um pensamento horroroso, e pensa que, meu Deus, o que eu fiz durante todo esse tempo? Então aqui ela tenta, o principal ponto desse livro é meio que falar, não tente pensar que esses anos, nessa década dos 20 anos, é uma década perdida, que você deve ser um lugar de só experimentar e fazer um monte de coisa e não pensar no futuro. Acredito que esse é o principal ponto, que obviamente a gente tem um mar de oportunidades, se for ver, e aqui até ela contesta isso, ela diz que na verdade não existe todas essas possibilidades assim, porque a gente, cada ser é uma pessoa, é um indivíduo, então eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são as minhas habilidades, o que eu não sei fazer, a gente tem um norte do que a gente é bom, né, e do qual tipo de vida a gente quer ter. Então, basicamente isso de ter milhares de oportunidades, na verdade, isso não é verdade. A gente só tem que analisar e realmente tomar essa decisão, essa responsabilidade pra gente, no nosso interno, e ver o que eu posso fazer, o que eu sou bom, e que com base nisso eu consigo ter dinheiro pra, sei lá, comprar o que tu quiser, ter a vida que tu quiser, uma casa confortável, viajar, enfim, o que for né, o teu objetivo. Mas com base nisso também pensar o que eu posso fazer por muito tempo, que eu vou ficando cada vez melhor e eu possa aumentar meu faturamento. Então, eu não terminei o livro ainda, eu estou bem no início, mas são alguns aspectos de reflexão. E se por acaso você está pensando que está um pouco perdido, está frustrado, que não sabe o que fazer, vê os teus amigos já com uma super carreira, já estão, ou pelo menos tem um norte do que fazer, leia esse livro que ele vai te ajudar bastante.